Queridos irmãos e irmãs, elevemos o nosso pensamento. Primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos na noite de hoje, para que a gente possa receber as informações que a espiritualidade irá passar através do nosso irmão palestrante da noite, que nos traz um tema tão importantíssimo, abrindo assim uma rodada de palestras tão magníficas a respeito da vida e da sua preservação. Que a gente possa orar, mentalizar todas aquelas pessoas que vierem em nossas cabeças, que a gente sabe, que a gente percebeu que nos dias atuais nós vimos em aflição e que neste momento necessitam do apoio espiritual, necessitam das nossas energias e das energias dos mentores espirituais, para alcançá-las e socorrê-las, principalmente na noite de hoje, chegando até as suas casas através do nosso pensamento, para que a espiritualidade maior, a espiritualidade superior, possa alcançá-los e socorrê-los. A nós todos e a todos aqueles que não estão presentes aqui na noite de hoje, mas que nos acompanham através do canal do YouTube, e aqueles que ficaram em casa, que a gente possa emanar as boas energias até eles, pedindo ao Mestre Jesus, que é o guia da humanidade, o governador do orbe terrestre, que possa nos socorrer e socorrer a todos eles, e que a gente possa nesse instante repetir a tão famosa oração que Ele nos ensinou e deixou como modelo, para que a gente possa falar com o nosso Pai Celestial, tanto nos momentos tristes e também nos momentos alegres, em agradecimento à vida, em agradecimento à oportunidade de aqui estarmos no planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, Senhor, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, hoje e para sempre. Que assim seja. Muito boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs, e que assim o Mestre Jesus possa abençoar a cada um de vocês, as suas famílias, todos que ficarem em casa no friozinho da noite, né? Um friozinho tão bom para dormir é uma maravilha. Bom, como todos sabem, e a gente tem anunciado aí nas redes sociais, eu falei na semana passada, hoje se inicia aí então o Setembro Amarelo. E que coincidência, né? Dia 1º, já inicia logo com o pé direito, né? Então, Setembro Amarelo é esse mês de prevenção, de conscientização ao suicídio, que tem sido tão prática recorrente, digamos assim, não apenas nos jovens, que a gente tem visto muito, mas também nas pessoas de mais idade, as pessoas que passam por problemas e quem não passa, mas os problemas psicológicos que hoje se tornam, infelizmente, uma doença, né? Como se fosse uma praga da humanidade, que muitas pessoas passam, que é a depressão, as síndromes de todos os tipos, todas as doenças psicológicas que você imaginar, os problemas financeiros são causa, muita coisa, né? Tem mexido com a humanidade nos dias atuais. E a gente precisa realmente elaborar essas questões nos centros espíritas. Essa foi uma preocupação minha desde o início, e juntamente com os meninos palestrantes, né, são 5 pessoas ao todo no mês, 5 palestras, que a gente se preocupou em fazer, cada um trazendo um tema específico,
E um tema que não tratasse, não abordasse, né, como eu falei, né, Ney? Não abordasse de forma muito pesada, né? Porque mais uma coisa mais alenta, né, que traga mais alento, mais um cuidado com as pessoas, explicando o que é, como identificar essas pessoas que têm essa tendência. Muitas vezes a pessoa mostra um pequeno sinal e a gente não reconhece. Então os meninos estão aí para isso, esse mês todo de setembro, todas as palestras, 5 palestras, todas dedicadas a esse tema, na prevenção do suicídio e tudo que a gente pode fazer para que a gente possa ajudar as pessoas, né, nesses momentos atuais que não são fáceis. E na noite de hoje, para abrir esse mês, essa rodada de palestra, eu convido nosso irmão Carlos Ney, que mais uma vez está aqui nos ajudando, né, para falar sobre a valorização da vida, responsabilidade de todos e de todas. Carlos, fique à vontade, você está em casa. E aos irmãos do YouTube, uma boa noite, né? E fiquem ligados aí, por favor, compartilhe essa live para a gente chegar no máximo de pessoas possíveis. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso grande Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Boa noite aos irmãos e irmãs aqui, presencial, no Centro Espírita Jesus de Nazaré. E uma boa noite também especial aos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube aqui do Centro, que recebam nos seus lares, onde estiverem, essas melhores vibrações dessa casa de luz e de amor. Antes de iniciar a exposição doutrinária, quero, em nome do nosso companheiro aqui, amigo Jarlon, parabenizar o Centro Espírita Jesus de Nazaré por essa iniciativa, por estarmos aqui no mês de setembro com essa rodada, né, de exposições, de conversa sobre a temática da prevenção ao suicídio, da campanha do mês Setembro Amarelo, da campanha do Setembro Amarelo. Por que isso é importante? Porque dentro dos estudos da prevenção ao suicídio, a prevenção se faz com informação. E a pandemia do suicídio, a gente fala muito dessa pandemia, da pandemia que assola a humanidade ainda, do coronavírus, da Covid-19, desse grande flagelo destruidor, mas o suicídio também é uma pandemia. Só que é uma pandemia silenciosa e silenciada. E existe um tabu em torno desse tema, existem mitos, existem medos. Tem pessoas que até hoje acham que se discutir sobre suicídio, você irá atrair, você irá motivar. E aí, dentro da campanha do Setembro Amarelo, tem também um chamamento. Falar pode mudar tudo. O falar falar é a melhor solução. O CVV, Centro de Valorização da Vida, que irei falar mais adiante, tem essa campanha para que as pessoas, né, tenham um telefone 188, 24 horas por dia, tem redes sociais e outras instituições hoje estão abertas a receber pessoas que querem conversar, desabafar, pois tem um dado muito especial dentro dos estudos sobre suicídio. Primeiramente, tem algo positivo. Essa campanha do Setembro Amarelo, por exemplo, começou em 2014. Em 2003, foi criado, no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, de lá para cá, com essas campanhas fortalecidas, tem um dado já animador que, segundo as últimas pesquisas, que em breve irão estar sendo divulgadas pela OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde, está tendo já uma certa estabilidade nos casos de suicídio. O nível ainda é alto, mas já existe um apontamento positivo. E tudo indica que isso seja porque campanhas estão sendo feitas para conversar com as pessoas, porque conversando da forma correta, pode-se impedir o suicídio. Como o Jarlon falou muito bem, e a gente vai ver aqui,
A pessoa que está com a ideação suicida, geralmente ela deixa pistas. Ela está demonstrando, ela pede socorro. E por vezes nós que estamos do lado, a sociedade acaba não olhando, acaba não entendendo. Por isso até esse tema, né? Valorização da vida, responsabilidade de todos nós. E outro dado positivo que os estudos demonstram, e está na obra Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Existe prevenção, sim, ao suicídio, quebrando um tabu, um mito, uma mentira de que quando a pessoa coloca na cabeça que quer cometer o suicídio, que ninguém pode impedir. 90% dos casos podem ser impedidos, desde que a gente tenha a informação correta, desde que a gente consiga ter, né, esse olhar, conseguir observar a pessoa na sua situação, fazer os encaminhamentos corretos, como estarei abordando aqui também, de forma bem objetiva mais à frente. Então, parabenizo a iniciativa, mais uma vez, do Centro, né, para que essas informações aqui trabalhadas, principalmente com a visão da doutrina espírita, cheguem a mais e mais pessoas e que todos nós, com as nossas orações, energias, com informação, possamos estar ajudando a sociedade. E quando trago aqui o tema valorização da vida, é no sentido de todos nós da humanidade hoje valorizarmos a vida no sentido maior, essa dádiva, entender a vida, valorizar em todos os sentidos, em todos os aspectos, valorizar a vida no meio ambiente, valorizar a vida dos animais, dos vegetais, valorizar todo tipo de vida que existe, pois a Terra é a nossa casa, é a nossa escola. E um dos objetivos, uma das finalidades de estarmos reencarnados, primeiramente, estamos reencarnados, né, existe a encarnação e a reencarnação para que a gente possa evoluir. E, num certo momento, os benfeitores colocam, respondendo a Kardec, que também nós estamos reencarnando para que possamos contribuir com a obra divina. Então, nós somos, de um certo modo, co-criadores, somos corresponsáveis por tudo que ocorre nesse planeta. E valorização da vida tem que ir nesse sentido. Toda forma de vida a gente tem que valorizar, temos que colocar informação, temos que colocar energia para que a vida sempre prevaleça. A doutrina espírita, baseada no que Jesus nos ensinou, é uma doutrina de vida. O próprio Jesus falava que veio para nos mostrar a vida em abundância, para que tenhamos vida em abundância, conforme tem no Evangelho de João. E essa vida em abundância é justamente a vida imortal que a gente tem. Não é a vida que se resume a esse momento na matéria que muitos acreditam. E quando trago a responsabilidade, mais uma vez lembrando Jesus, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só por esse mandamento, a gente tem responsabilidade pela vida do outro, de um certo modo, por tudo que ocorre aqui na Terra. Nós temos responsabilidade pela criação divina que estamos aqui usando para a nossa evolução. Também é responsabilidade de todos, porque um dos princípios da prevenção ao suicídio é criar uma rede de proteção. Claro que tem ações individuais a serem realizadas, existem ações governamentais, existem ações de universidades, a própria pessoa tem que procurar ajuda médica, ou então ser orientada, ou ser levada a procurar a ajuda de profissionais. Mas uma rede de proteção com toda a sociedade é um passo interessante para que a gente proteja pessoas com ideação suicida. Então, nesse sentido, o que a gente vai abordar aqui é para entender a visão espírita e essa corresponsabilidade que todos nós temos e que a gente possa usar no dia a dia, pois uma vida importa, cada vida aqui no planeta importa. E uma pessoa que morre pelo suicídio, de um certo modo, é uma morte da sociedade também.
e a gente pode evitar. E a doutrina espírita tem muito a nos ensinar sobre isso. Muito. Todas as religiões se colocam a favor da vida, mas algumas colocam, com todo respeito, não criticando, mas a gente tem que ter argumentos lógicos, racionais. Temos que ter informação para que ajude a pessoa com a ideação suicida a refletir, a dar mais um tempo, a buscar ajuda, ou a ir junto com a gente buscar ajuda. A doutrina espírita nos explicita, primeiramente, o maior argumento: a vida não acaba com a morte. Então, a própria campanha da Federação Espírita Brasileira, que desde o ano de 93 já tem uma campanha também de prevenção ao suicídio, coloca: suicídio é ilusão. Porque a pessoa que busca, muitas vezes a pessoa ama a vida. Existem relatos tanto do mundo espiritual como de pesquisas aqui na Terra. A pessoa busca valorizar a vida. Ela gosta do que tem, mas sente sente uma dor tão grande. A pessoa sente uma dor tão grande dentro de si, que ela acha que matando o corpo acaba com a dor, acaba com aquele sofrimento. Mas quando a gente fala, quando a gente demonstra, essa dor não vai acabar, pelo contrário, você vai ficar ainda com um peso na consciência se cometer, porque a vida não acaba, vai morrer o corpo, o espírito continua vivo. E a consciência é o espírito. Então não vai resolver, é uma falsa solução. Mas às vezes, no desespero que a pessoa está, só chegar e argumentar com isso, ela pode ainda não parar e refletir. Aí a doutrina espírita tem todo um conjunto de argumentos que levam a pessoa a entender o porquê das dores e aflições na nossa jornada aqui, para que tenhamos esperança lógica, para que tenhamos uma fé racional, para que entendamos os desafios, os obstáculos que a gente vive hoje e a necessidade para a nossa evolução. Que Deus não coloca fardo mais pesado do que a gente possa aguentar. A justiça divina é perfeita. Por isso, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. É a doutrina consoladora. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, né? Trazendo conhecimento das coisas, trazendo conhecimento de tudo que rege a nossa vida, fazendo com que cada um de nós possamos saber, né, de onde a gente vem, por que estamos aqui encarnados, né, para onde vamos no pós-morte, na nossa trajetória espiritual, por que estamos aqui na Terra, por que estamos aqui em Irecê. Né? Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Porque simplesmente você chegar para uma pessoa e dizer: não se mate, ela dizer: por quê? Porque se você cometer isso, você vai para o inferno. A pessoa vai dizer: eu já vivo no inferno. Essa dor que está aqui comigo, a minha mente já vive em um astral difícil. Não vai convencer a pessoa. A gente tem que mostrar que a vida não acaba, mas que ela tem esperança, que ela entenda o porquê daquela dor e procure ajuda profissional para tratar, para entender o que está se passando na sua mente naquele momento. A doutrina espírita, como falei, tem largos horizontes para que a gente possa explorar. E como estamos falando aqui de vida, para resumir a nossa história de vida, trago uma estrofe, um trechinho aqui do poema Marchemos. Castro Alves, em espírito, através da psicografia de Chico Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo, que esse ano faz 90 anos, e que nós trabalhamos nas caravanas da fraternidade, podemos resumir a vida conforme Castro Alves nos traz de forma poética. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos,
para a mesma luz volver. Então, há mistérios na nossa trajetória de vida. Vida, eu digo, na imortalidade, no sentido maior. Não esse momento da reencarnação. Então, há mistérios dentro da criação divina que a gente vai entendendo com a nossa evolução. E esses mistérios dentro do nosso destino esse que é consequência do nosso livre-arbítrio. Então, a nossa história de vida, a nossa peregrinação de vida, nos traz consequências hoje que a gente pode não lembrar agora, ainda é mistério, mas enquanto espírito imortal a gente vai saber, e tudo isso nos manda renascer constantemente, reencarnando para evoluir. Lembrando que de Deus nós viemos já, da luz do Criador nascemos. Então somos o quê? Luz divina. Nós somos centelha divina. Deus nos criou para a vida e para a felicidade. Mas com o livre-arbítrio a gente acaba se equivocando na trajetória de vida, a justiça divina age, e aí de vez em quando a gente se vê lado a lado com a dor, com as aflições. Mas tudo isso é para o nosso aprendizado, para a mudança de rumo, para a nossa evolução, para alcançarmos a nossa meta maior, que é voltar para Deus. Deus nos criou como puro espírito, simples e ignorante. E voltaremos para Deus, espírito puro, com todo o conhecimento intelectual e com a nossa evolução moral. Então, essa é a nossa trajetória maior, essa é a nossa história de vida. A nossa destinação é alcançar a Deus, é entender Deus na nossa romagem evolutiva aqui na Terra. Mas, em alguns momentos, essa trajetória é eivada de dores, de sofrimentos que servem como aprendizado. E o próprio Castro Alves continua: é a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Então, em alguns momentos, essa história de vida da gente é uma luta, mas é uma luta bendita, porque o resultado vai ser positivo. É uma luta contra o nosso ego, contra o nosso egoísmo. É a luta do homem novo contra o homem velho. É a luta da reforma íntima. É a luta da mudança buscando melhorias morais e intelectuais. Essa é a trama da evolução por um tempo. Por isso que muitas vezes aqui na Terra a gente se sente uma alma presa que quer liberdade. A gente se sente sem forças, se sente em situações que acha que não vai conseguir. A gente se sente triste, se sente para baixo. Faz parte da trajetória. Mas a gente não pode se deixar levar. São momentos. A gente deve buscar ajuda, deve desabafar. Faz parte, porque aqui a Terra, além de uma escola, de um hospital, é uma oficina de trabalho. Só que é uma oficina de trabalho para o corpo, mas principalmente para o espírito. E é essa oficina, esse trabalho aqui na Terra, muitas vezes na dor, a gente precisa se lapidar, é que é forjada a nossa luz, é forjada a nossa grandeza no rumo da evolução, no rumo da perfeição. Faz parte da nossa trajetória esses momentos. Por isso, às vezes, irmãos e irmãs se veem com a ideação suicida. Mas nós não podemos nunca julgar. Devemos buscar ajudar. Já trazendo informações aqui que vencem tabus, que vencem mentiras. Primeiramente, não existe uma causa única para a ideação suicida. Existem causas diversas. A raiz do ato suicida é multifatorial. E no Livro dos Espíritos, Kardec já trazia essas causas com os benfeitores espirituais. As causas são não existe uma causa única.
Então, é algo para a gente refletir. Né? Como tem aqui nesse terceiro tópico, são várias causas. Agora, o vazio existencial, no segundo tópico, desculpe, o vazio existencial, que muitas vezes se apodera do nosso ser, a perda do sentido da vida, em alguns momentos, aliados à depressão mesmo, problema grave de saúde mental. Inclusive, a depressão está presente em 40% a 60% dos casos de suicídio. Mas isso já quebra um outro tabu, um outro mito, que dizem por aí que só comete o suicídio pessoas depressivas. Não é. De 40% a 60% tem a depressão também. Mas são causas multifatoriais. Tudo isso, né, se liga a fatores biopsicossociais e exógenos, fatores do mundo externo, prevalecendo um ou outro. Como é isso? Existem nos estudos grupos de risco do suicídio, não vou abordar aqui pelo nosso tempo, mas já existe um mapeamento, existem estudos com os grupos de risco. E aí, desse grupo de risco, tem comportamentos que são elencados que a gente deve prestar atenção, para saber se aquela pessoa está no grupo de risco, para a gente prestar atenção e buscar ajudar. Mas existe um equívoco quando a pessoa, por exemplo, termina um casamento e comete suicídio. Aí alguém diz, se matou porque terminou o casamento. Não foi. O casamento foi a gota d'água. A pessoa já estava com um copo quase cheio. Entendamos isso. Ela já vinha deixando pistas. A gente é que não observava. Quem estava do lado não observava. A pessoa já pedia socorro. Perdeu o emprego, foi a gota d'água. Teve um problema financeiro, foi a gota d'água. Os estudiosos colocam isso. Existem grupos de risco? Existe. Existem fatores que predispõem a pessoa, que expõem mais alguns grupos? Existe. Existem fatores íntimos dentro desse grupo de risco? Existe. Tudo isso vai se alinhar com um fator externo, que pode ser o fator precipitador. Um bullying, às vezes, na escola, na faculdade, pode ser um fator que vai ser a gota d'água. Por isso, valorizar a vida é valorizar a pessoa no seu lado positivo, é nunca deixar outra pessoa para baixo, é nunca provocar o bullying, piadas sem graça, é nunca desvalorizar o outro, é não olhar só o defeito do outro, porque às vezes aquele bullying que a gente acha que é uma brincadeira é a gota d'água que a pessoa já não suportava mais. A gente deve estar ligado nesses estudos, nesses chamamentos dos estudos sobre prevenção ao suicídio. E reforçando, tudo isso no íntimo é uma vontade de acabar com a dor, desse vazio existencial, da perda momentânea do sentido da vida. A pessoa sente uma dor profunda e acha que, acabando com a vida do corpo, ela acaba com a dor. Mas a gente sabe que não vai acabar. E nesse sentido, qual o nosso papel, como eu falei no início? Buscar informação, buscar se colocar como aquela pessoa que, dentro do possível, da nossa pequena possibilidade ou maior, que a gente possa ajudar. E prevenção se faz com informação. E a gente precisa vencer tabus e mitos em relação ao suicídio. O primeiro foi o que eu falei mais cedo, aqui na abertura. Era o medo de discutir esse tema. Estamos discutindo. Agora, trabalhar as informações com qualidade, informações que devem ser colocadas na hora certa, no momento certo, da forma correta, para que possa ter um poder de evitar que a pessoa siga por esse caminho. E aí tem a importância da campanha do Setembro Amarelo, que foi criada nos anos 2014 e 2015 aqui no Brasil. Ela foi trazida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, pelo CVV, que é uma ONG que faz um trabalho fantástico, Centro de Valorização da Vida, e algumas ONGs. Então, o Setembro Amarelo tem esse objetivo,
É uma campanha de prevenção ao suicídio que visa a conscientização da população sobre esse grave problema e formas de evitá-lo. Os dados ainda são alarmantes. A cada 40 segundos, um irmão ou irmã aqui na Terra comete o suicídio. Para cada suicídio consumado, ocorreram 20 tentativas em média. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete o suicídio. E numa sala com 30 pessoas, em média, 5 já tentaram suicídio. Os dados ainda são alarmantes. E tem grupos específicos que a situação ainda é mais alarmante. Uma interrogação que existe, por exemplo, por que o suicídio cresce entre os jovens de 16 a 39 anos? Por que vem crescendo em crianças, que é outro tabu, né, que coloca criança não comete, infelizmente vem crescendo. Por que isso vem ocorrendo? A sociedade precisa responder, cada um, né, no seu campo de atuação. E aí eu trouxe aqui a história do porquê amarelo, porque tem muito a ver com essa temática da noite de hoje, responsabilidade de todos nós. A cor amarelo da campanha, na realidade, o fato que ligou a cor amarela à prevenção ao suicídio ocorreu nos anos 90. Então, aqui, ó, a cor da campanha foi adotada por conta da trágica história que a inspirou. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Um jovem, um estilo de vida norte-americano, classe média, materialmente falando, uma vida boa, gostava de mexer com mecânica, né? Tinha um carro amarelo que ele mesmo consertava, fazia de tudo. Ele cometeu suicídio com esse carro amarelo. E no dia do seu velório, olha que força teve essa família. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando o mundo afora. Por isso o amarelo associado ao Setembro Amarelo. E em 2003, no dia 10 de setembro, foi criado o Dia de Prevenção ao Suicídio. Mas eu trago esse caso para a gente entender essa família na dor extrema do luto, com os amigos, encontrou essa força, pensando no outro, pensando no próximo, porque o jovem Mike não dava sinais para a família. Era extrovertido, brincalhão, mas vivia uma dor íntima que ele não desabafava e que os pais não conseguiram captar, nem os amigos. E aí eles começaram a colocar, para que isso não ocorra com o meu vizinho, para que isso não ocorra com outras famílias, aprendam com esse caso. E a mensagem foi se espalhando, e hoje estamos aqui, no Setembro Amarelo. Olha o que essa família vem ajudando após viver essa dor. É esse compromisso que a gente deve ter. E um compromisso, como eu estava falando, é a gente se informar bem e vencer tabus. Eu resumi aqui somente 4 tabus para explanar rapidamente. O suicida não busca o fim da vida, como eu falei, e sim o fim da dor que ele sente. Porque existe um mito, um tabu, de que quem comete o suicídio é um covarde ou corajoso. Nenhum nem outro. Não é ato de coragem, nem ato de covardia. A gente nunca pode julgar a dor que o outro está sentindo. É um primeiro tabu a quebrar, né? Não é coragem, não é covardia. A pessoa sentiu uma dor extrema no seu íntimo, não soube lidar com aquela dor, achou que matando o corpo, aquilo iria melhorar. Mas na doutrina espírita a gente sabe que é ilusão. Outro tabu, para a gente entender, outro mito. Quem fala que vai se matar não comete suicídio. Algumas pessoas, de forma equivocada, colocam, só quer chamar a atenção.
é frescura, é falta de Deus, é mimimi. Não é. Em média, 2/3 das pessoas que cometeram, infelizmente, o suicídio já haviam deixado pistas, já haviam falado. Depois é que alguns vão perceber, poxa, fulano lá atrás me falou algo e eu não dei atenção. Eu levei na brincadeira, eu ri, dei um tapinha nas costas e falei, deixa de bobeira. Mas se alguém falar conosco, a gente deve prestar atenção, deve entender o que a pessoa está passando e buscar se colocar à disposição para ajudar. Outro mito que eu já até comentei aqui, se alguém tenta se matar, não há nada que possa ser feito. Mentira. Os estudos demonstram que 90% dos casos podem ser evitados. 90%. Outro tabu, outro mito. Pessoas que se matam não avisam a ninguém. A pessoa colocou a ideia na cabeça, eu nunca iria saber, nunca iria adivinhar. Logicamente que, infelizmente, a pessoa com a ideação, ela planeja escondido mesmo, mas sempre deixam pistas, sempre deixam um alerta. Inclusive, a gente vai ver aqui na frente algum desses sinais de alerta. Então, de cada 10 pessoas que cometem o suicídio, os relatos demonstram que 8 deixam pistas concretas. Quando eu digo relato, a gente tem vários tipos. Tem os relatos espirituais, nas obras espíritas, que eu irei citar um aqui mais à frente. Existem relatos dos estudiosos de psiquiatria e psicologia, com as famílias enlutadas. E tem as pessoas que tentaram, mas não morreram, que depois relatam também a sua trajetória para que os estudiosos possam entender os casos. Então, tudo isso é baseado em estudos. Significa que a gente pode ajudar, que a gente pode fazer algo sim. Então, a gente deve observar, né, os sinais amarelos. Alguns sinais, são vários sinais que eu não vou relatar aqui pelo nosso tempo. Ao final, deixarei algumas fontes que todos podemos pesquisar depois. Então, existem alguns sinais amarelos para a gente prestar atenção em um colega de trabalho, num colega na escola, na faculdade, em algum parente, algum ente querido, ou até em nós mesmos. Né? Porque em algum momento da vida, os psicólogos até colocam, de um certo modo, quase todo mundo, em um certo momento de muito estresse, no pico de estresse, já pensou algo assim, eu queria morrer, mas pensou e largou. Mas tem gente que frequentemente fica com essa ideia e começa a dar pistas. Então a pessoa tem variação de humor. Fica com aquela variação de humor. Poxa, fulano era tão extrovertido, agora ficou tão caladinho, tão caladinha, tão quieto. Fulano está com uma variação de humor muito grande, está ficando muito eufórico rapidamente, de repente, ficando ali numa situação meio que depressiva. Não está no equilíbrio. É um fator para a gente observar. A pessoa está tendo queda no seu rendimento, no trabalho, na escola, nas atividades. Não está concentrada ali no que está ocorrendo naquele momento. Né? Como vai ver aqui à frente, passa a não se alimentar bem, a não cuidar bem de si mesmo, busca o isolamento. Então a gente deve prestar atenção nisso também. Fulano era tão produtiva, fulano era tão corretinha com as suas atividades e agora está assim. O que é que está ocorrendo? A pessoa começa a colocar um adeus constante e começa a deixar frases. O mundo estaria melhor sem mim. Se eu morrer, não vou fazer falta. Ninguém aqui gosta de mim, então não farei falta. Não é para chamar a atenção. Se a pessoa está colocando isso, é porque algo está ocorrendo dentro dela e a gente deve prestar atenção. É a forma que ela está pedindo socorro. Tem outras que começam a se preparar, pagando contas, começando a dizer sobre os bens que tem. Se ocorrer qualquer coisa comigo, minha senha do banco é essa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Começa a querer dividir os seus bens. É algo para a gente prestar atenção. A
pessoa está se preparando para uma despedida. Então, a gente deve estar, não somente, gente, isso aqui, a gente não deve viver isoladamente. Né? A pessoa começou a ter desses sinais isoladamente, a gente vai prestar atenção, mas tem que entender o contexto também. A depender do contexto, isso pode ser mais forte ou não, um alerta maior ou não. Então, a pessoa começa também a negar a vida, no sentido de não querer se alimentar bem, de não conseguir dormir, de não cuidar de si, deixa de participar de coisas que gostava, de praticar o esporte, de assistir algo, começa a negar coisas que a gente sabe que fazia bem a ela. Começa a se isolar também, dormir demais, às vezes dorme de menos, começa a querer ficar isolada no seu canto, em ambientes escuros. E um histórico também, se a pessoa, né, como a gente viu nos tabus, já tentou alguma vez, já falou algo, tudo isso junto a gente tem que acompanhar, monitorar, e se chegar em um nível que a gente acha que aquilo está perigoso, a gente vai seguir esses passos aqui. 4 passos para ajudar uma pessoa com risco de suicídio. Primeiro, conversar. Se abrir para conversar e para que ela tenha confiança de conversar com a gente. E tem que ser uma conversa em que a gente mais escute do que fale. Que a gente não desdenhe do problema dela. Que a gente não busque uma solução rápida. Que a gente tenha todo o interesse no que ela está conversando. Por isso existe aqui na Casa Espírita o atendimento fraterno, existe o CVV para que a pessoa ligue, existem diversas instituições que têm atendimentos fora os atendimentos de profissionais, como psicólogos, psiquiatras e outros. Porque muitas vezes a pessoa desabafando, conversando, ela já alivia aquela dor, sabe que tem alguém ali para ajudá-la e tira aquela ideia. Conversou, acompanhe, não deixe a pessoa só. Monitore, avise a família, busque saber como ela está. Busque ajuda profissional ou convença ela, ajude-a a conseguir ajuda profissional em um PSF, em algum ambiente de saúde, e proteja. Proteja aquela pessoa. Se a gente vê que o nível está mais elevado de risco, tiremos qualquer objeto que ela possa usar, fiquemos de olho 24 horas, peçamos a atenção da família, até que a gente perceba que a pessoa realmente venceu aquela ideia. E a ajuda profissional deve continuar. Diante de um quadro em que a pessoa já buscou cometer, a gente não pode perder tempo perguntando por quê, qual o motivo, não. É agir rapidamente para tomar providência para que a pessoa possa ser encaminhada para, né, a depender do caso, o SAMU, um pronto-socorro, a UPA, o Corpo de Bombeiros. E após a tentativa, sempre ter o acolhimento. Nada de julgar, nada de ficar perguntando por nada, assim, o porquê. Se perguntar é para saber como ajudar, mas não ficar criticando, não ficar julgando. Inclusive para os irmãos desencarnados, que a gente, porventura, possa lembrar de algum irmão que cometeu suicídio, não lembremos perguntando, não lembremos lamentando, lembremos com oração. E após o ato consumado, a gente tem que proteger a família também, acolher a família daquela pessoa. E entrando aqui na nossa reta final, o que não fazer? Às vezes é melhor falar o que não fazer. E aqui para frente a gente vai ver o que fazer com a visão espírita. O que a gente não pode fazer é quando alguém está com esses sinais de alerta, quando a gente percebe algo, a gente não vai ignorar e nem minimizar o sofrimento dela. Ah, o que você está passando é fichinha para o que eu estou passando. Não. Cada um sente a dor, sente a vida de um modo. A gente não pode julgar. Não vamos dar lição de moral. Vamos ajudar. Não vamos dar explicações simplistas e mentirosas às vezes. Não, amanhã a gente resolve tudo. Tenha fé em Deus que vai se resolver. Não, tem que ter uma lógica para abordar. Não vamos relacionar isso a um evento único, tipo assim, você está pensando só porque terminou aquele namoro? Não, também.
Lembremos que são vários fatores e às vezes tem um que é a gota d'água. Não vamos também nem glorificar, nem romantizar, nem fazer sensacionalismo sobre quando a pessoa disser para a gente. Não vamos atribuir culpas a ela, nem dizer que é pecado, coragem, fraqueza, falta de religião, não fazer piada, não dar falsas garantias e não prometer segredo, porque não pode ser segredo. A gente deve buscar ajuda. Então percebamos aí o quanto muitas vezes a gente pode fazer se a vida nos colocar frente a frente com um caso, se a vida nos colocar lado a lado com alguém que tenha essa ideação. Podemos fazer muito. E, entrando aqui no nosso finalzinho, reforçando com os ensinamentos da doutrina espírita, como é que a gente pode, eu digo nós individualmente, levar, além de todo o trabalho que a Casa Espírita já faz. Com esse arcabouço de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a gente deve informar e sensibilizar as pessoas a respeito do ato no além-túmulo, demonstrar. Tem obras como Memórias de um Suicida, que eu vou citar daqui a pouco, no Livro dos Espíritos, na obra O Céu e o Inferno e diversas outras aí que os espíritos relatam a situação do mundo espiritual. Então a gente pode comentar disso, pode mostrar que é uma ilusão, passar uma obra para a pessoa ler, né, e mostrar a justiça divina agindo para que ela tenha esperança. Vamos sugerir para que a pessoa se dê um pouco mais de tempo. Aí os pesquisadores colocam, às vezes é melhor a gente pedir um dia por vez à pessoa do que pedir que ela deixe a ideia de vez, não é de vez. Por isso coloca, se você está com alguém que está com a ideação, vai vivendo um dia por vez. Dê mais um tempo, vamos conversar amanhã vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai colocando uma agendinha para que a pessoa tenha compromissos, até o momento que ela realmente consiga se libertar. Não vamos oferecer bases ilusórias. A espiritualidade vai agir, Deus está agindo, vai ocorrer um milagre. Não. Vamos entender com lógica, com razão, os motivos e procurar com lógica e razão explicar que a pessoa tem saídas, que toda dor tem solução, todo sofrimento tem solução. E se a gente está passando por uma dor, por um problema, por uma situação hoje, não é castigo divino, é consequência de um equívoco do passado, que serve de aprendizado para que a gente mude de rumo. Vamos sempre estimular a valorização pessoal. Todos nós temos coisas boas, temos virtudes, mas temos ainda muita coisa a melhorar. Às vezes a gente só olha o lado negativo da pessoa. Fisicamente, cria-se piadas de mau gosto, cria-se o bullying, só olhando o lado negativo. Só que às vezes aquele bullying, como eu falei mais cedo, pode ser a gota d'água. Uma palavra mal colocada pode ser a gota d'água. Uma coisa negativa que a gente observa numa pessoa que já se acha negativa pode ser a gota d'água. Então, vamos evitar qualquer desvalorização de qualquer pessoa. Vamos sempre buscar olhar o lado positivo, estimular que a pessoa também veja o seu lado positivo. E vamos colocar à disposição tudo que a Casa Espírita pode fazer. O tratamento energético espiritual, como o passe que daqui a pouco a gente tem, a água fluidificada, a desobsessão à distância, como tem aqui, a desobsessão mesmo, participar desses eventos doutrinários que muito nos ajudam. Vamos colocar toda a energia da casa à disposição. Vamos criar também uma psicosfera saudável em torno daquela pessoa, colocar o nome no caderno de prece, orar por ela, ajudá-la ou motivar a fazer o evangelho no lar, dar livros edificantes, sugerir que assista coisas boas, palestras, vídeos, ouça músicas boas, estimular a participar de grupos de autoajuda, buscar a psicoterapia médica,
Muitas vezes também é necessária a terapia farmacológica. E lembrando, vamos sempre orar por aquelas que estão com ideação, mas vamos orar pelos que já cometeram, para que sejam ajudados no mundo espiritual. E deixo aqui também 2 sugestões de leitura. Primeiro, a obra aqui do lado direito, Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro. André Trigueiro, que tem também o livro Ecologia e Espiritismo. Esse livro é fantástico, muito do que eu coloquei aqui está nesse livro. Ele, além de jornalista, é jornalista, trabalha com as causas ambientais, é espírita e trabalha com esse tema há muito tempo e escreveu essa obra. Viver é a Melhor Opção, em que ele demonstra o lado científico aqui do que está ocorrendo dos estudos sobre prevenção ao suicídio, campanhas e tudo, e mostra o lado espiritual, o trabalho que a doutrina espírita, que o movimento espírita pode fazer. E a outra obra é Memórias de um Suicida, uma obra que é um marco, de Ivone Amaral Pereira, uma obra que foi colocada à nossa disposição há décadas, que demonstra o caso de irmãos que cometeram suicídio, com as suas histórias narrando os motivos, como viviam aqui na Terra, como ficaram no mundo espiritual, e como no mundo espiritual, depois do sofrimento consciencial, receberam a ajuda, se reorganizaram para novas encarnações. Essa obra é fantástica porque dá detalhes da realidade, desde a motivação aqui na Terra, até a passagem ao mundo espiritual, o mundo pós-túmulo, mas principalmente mostrando que o amor de Deus não abandona nenhum dos seus filhos nunca. Deus nunca abandona nenhum de nós. A pessoa cometeu suicídio, ela vai no mundo espiritual, a própria consciência vai fazer com que ela se arrependa, mas no mundo espiritual ela vai ter benfeitores especializados à disposição para acolher e levar para locais especializados. Existe também um trabalho fantástico que é descrito nessa obra, que é coordenado por Maria, a mãe de Jesus. Pois só o amor de uma grande mãe para acolher tantos irmãos e irmãs que foram pela ilusão do suicídio. Existem hospitais, equipes que buscam esses irmãos suicidas aonde estiverem, para buscar aliviar a sua dor, seu sofrimento, fazer com que eles entendam que erraram, mas que agora podem acertar, que Deus não os abandonou e que eles podem reconstruir a sua vida em outras reencarnações. Maria é a protetora desses irmãos. Quando orarmos, lembremos da mãe de Jesus com esse trabalho fantástico. E vamos divulgar essas campanhas. Uma mensagem que a gente coloca no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pode ajudar muito. Vamos divulgar o atendimento fraterno, de casas espíritas. Vamos divulgar o CVV, número 188, para que as pessoas possam ligar e desabafar. Vamos passar as redes sociais desses institutos, dessas campanhas. Vamos passar, a Federação Espírita Brasileira mesmo tem um canal dentro do canal da FEB, um subcanal, com esse título aí, Prefiro Viver. Tem muito material que ajuda as casas espíritas e ajuda todos nós, dentro da visão espírita, a entender e ajudar as pessoas. No site aí, febnet.org.br, ou então a gente buscar no Google, Prefiro Viver FEB, que a gente vai encontrar muitas informações. Tem um instituto de pesquisas, vitaalere.com.br, que tem livros, vídeos, muito material. O cvv.org.br, tem casas espíritas divulgando trabalhos fantásticos aí nas redes. Então, hoje, a gente tem também muitos canais, muitos locais virtuais ou aqui presencial, em que a gente pode pedir ajuda, ou que a gente pode encaminhar as pessoas para receberem ajuda e para entenderem a situação que se encontram
e valorizar essa oportunidade de vida. E para encerrar verdadeiramente, uma mensagem do Mestre Jesus. Uma mensagem que serve para todos nós, mas que eu quero dedicar para que toque profundamente, principalmente, aqueles corações amargurados nesse momento, os corações doloridos, como se diz, pessoas que nesse momento acham que estão em um problema que não tem solução, para que ouçam essa mensagem e medite. Sintamos o Mestre Jesus falando conosco, como ele já falou há mais de 2000 anos. Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tenhamos então, irmãos e irmãs, fé na vida sempre, fé na justiça divina sempre. E no momento de dor, tenhamos humildade e peçamos ajuda. Gratidão pela atenção, que a luz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. E lembrando, viver é a melhor opção sempre. Gratidão. É isso aí, Ney. A gente é que agradece imensamente, né, quando um irmão vem e faz uma palestra como essa aqui, principalmente nesse mês, né, de dedicação aí à prevenção ao suicídio, que a gente possa tá aí mais atento a essas questões, né? E o que a gente viu hoje realmente foi uma aula, né? Uma aula. Então, o que vocês vão ver ao longo das semanas aí será realmente isso, né? Esses toques, essas dicas e tudo mais que a gente puder aprender para lidar com as situações, identificar. Semana que vem a gente tem o tema Conhece-te a ti mesmo, né? Que é outro tema também voltado a si mesmo, a si e ao seu reconhecimento, né? Para que a gente possa reconhecer em nós e reconhecer no outro também. Eu estava vendo o índice ali, 40% a 60% dos indivíduos que se suicidam, né, cometem suicídio, é proveniente né, 40% a 60% tem ligação com depressão, né? É um número muito alto. Então, os outros fatores, né, que são diversos, múltiplos aí que você já falou, a gente tem que ter um olhar mais clínico, não é verdade? Para identificar. Aí eu acabei me lembrando, eu sentado ali, me lembrando, toda sexta-feira eu viajo a serviço, então quando eu cheguei lá, um colega nosso, para vocês verem, né? Estou contando aqui para vocês pensarem e identificarem também. Um colega nosso, ele estava assim meio tristonho, né? Muito na dele, e é um cara muito brincalhão. E eu fui, identifiquei isso nele e perguntei para ele por que ele estava triste, né? E ele me contou, ele disse, um amigo meu de infância se enforcou hoje à noite. Né? 3 horas da manhã, o irmão dele encontrou ele enforcado dentro de casa, na sala da casa, 3 horas da manhã. E eu perguntei para ele, mas ele mostrava sinais de depressão? Ele estava em depressão? Ele já mostrava alguma coisa? Tem algum problema? Não, de forma nenhuma, era um cara super alegre. Aí eu reconheci no garoto ali, né, de 17 anos, que foi o que levou a campanha do Setembro Amarelo, né? E o cara disse que era todo alegre, tocava violão e tudo mais. Na noite que ele havia se matado, ele tinha tocado violão com o pessoal, brincalhão e tudo mais. Chegou em casa,
enquanto todo mundo foi dormir, ele cometeu suicídio. E ninguém identificou nele nenhum sinal. Então é por isso que a gente está trazendo aqui nas quintas-feiras, cada palestrante um tema diferente, né, com toques aí para você ter o seu olhar mais clínico e identificar. Porque normalmente as pessoas não mostram. E acabam cometendo. Mas elas, na verdade, deram algum sinal, como diz Carlos Ney aqui. Deram algum sinal. Então que a gente possa ficar mais atento aí. Mais uma vez eu agradeço a Ney pela colaboração. É um dos trabalhadores que tem tocado no tema e quebrado esse tabu há muitos anos, né? Foi a primeira pessoa que eu pensei, eu digo, você vai abrir esse negócio, né? Você vai abrir esse negócio, né? E o restante aí, com fé em Deus, a gente possa estar aproveitando mais e mais aí, todas as noites de quinta-feira. Em relação ao que Ney colocou aqui, eu falo para vocês, nós temos o atendimento na segunda-feira, um atendimento de desobsessão semipresencial. Por que eu estou colocando esse atendimento? Porque muitas vezes a depressão ela tem uma ligação, uma pontazinha conectada à espiritualidade, entendeu? Ao que você está passando, a algum espírito ligado a você. As questões depressivas, muitas delas são ligadas às questões espirituais obsessivas. Então, você vindo, segunda-feira nós temos o trabalho de desobsessão semipresencial, que já é um socorro. Nós estamos divulgando aí nas redes sociais, vocês devem ter visto nos cards, tanto o número da CVV, 188, como também o número do atendimento fraterno do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É um WhatsApp que você pode entrar em contato e procurar, né, caso necessite. Isso eu falo para o pessoal também que está nos acompanhando ali. Hoje tem um número considerável na internet, nos acompanhando na internet, que você pode entrar em contato por este número que tem aí nos cards na internet, né, que é um WhatsApp, que o pessoal do atendimento fraterno aqui do centro vai estar orientando a vocês. No demais, que a gente possa aproveitar, né, restante da noite, tomar o nosso passe, elevar o nosso pensamento e levar para casa o máximo de energia positiva possível para nós e nossos familiares. Vamos passar para a segunda parte, em seguida o passe. Quem sentir a necessidade de tomar o passe, pode se dirigir também ao salão anexo e tomar o seu passe e ir para casa com mais tranquilidade. Então, mais uma vez, agradecer ao nosso irmão Carlos Ney, que na noite de hoje veio nos trazendo esses ensinamentos, uma verdadeira aula, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre nós mesmos e a identificar nos outros sinais que podem ser uma indicação, mesmo que não seja de um suicídio, mas um problema psicológico que esteja passando, algum outro problema na vida, que são inúmeros, problemas familiares, conjugais, com filhos, a respeito das dificuldades financeiras que muitos passam nos tempos de hoje e que podem desencadear, infelizmente, ao ato do suicídio, dependendo da pessoa, dependendo do suporte psicológico que tenha ou não tenha. Os centros espíritas estão abertos aí a socorrer e ajudar a todos nós, os atendimentos fraternos, as pessoas, e que nós possamos nos tornar, assim então, esse elo de ligação entre Deus e o salvamento, né? Através da identificação que nós aprendemos na noite de hoje e no decorrer deste mês de setembro, o Setembro Amarelo, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, identificando qualquer sinalzinho que possa levar essa pessoa a tirar a própria vida, a cometer qualquer ato de irresponsabilidade, seja em si mesmo ou em outrem, que a gente possa estar sempre nos espiritualizando
nos colocando à disposição das pessoas e não correndo. Quando identificamos uma pessoa com depressão, normalmente a gente evita, como se fosse uma doença contagiosa. Mas apenas uma conversa, como disse o nosso irmão, pode salvar a vida dessa pessoa. Colocamos também, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, ligando o suicídio e a loucura, essa pessoa como uma pessoa com doença mental, um demente, em palavras vulgares, um doido, e não queremos contato, e assim negligenciamos. E é por isso que eu reforço o tema do nosso irmão. Esse é um dever, uma obrigação de cada um de nós. Espíritas ou não, a partir de hoje, através dos ensinamentos aqui, nesse mês do Setembro Amarelo, pelos nossos irmãos palestrantes, e tudo aquilo que eles nos trouxer, que possam acrescentar em nossas vidas, e que a gente passe a ser um agente de Deus na vida dessas pessoas que passam por problemas e que muitas vezes não veem a solução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair, Senhor, em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, hoje e sempre, a cada um de nós e a nossa família. Muita luz, muita paz, que Deus vos acompanhe e até a próxima semana. Que assim seja.